graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, de 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 16, de 1 a 15. Nós vamos orar, ao passo que eu vou lendo o texto, também vou expondo a Escritura. Vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, nós temos já, acredito que ao longo do mês de fevereiro, tratado sobre a despedida do Senhor Jesus com relação aos seus discípulos. Então, isso começou no capítulo 13, a cerimônia de lava-pés, como também ele afirmando ser negado por 3 vezes por Pedro. Adentramos ao capítulo 14, onde ali o Senhor traz conforto aos seus discípulos, apontando que o coração deles não deveria estar angustiado, mas eles deveriam crer tanto em Deus quanto no Filho de Deus, a saber, o próprio Cristo. Daí então, ainda no capítulo 14, Jesus faz menção do Consolador. E toda vez que ele usa essa palavra, ou melhor dizendo, toda vez que a palavra Consolador aparece para nós nesse diálogo do Senhor Jesus, sempre está sendo usado no grego a palavra Paracletos, que é a mesma palavra que João usa lá para afirmar que Jesus é o advogado justo. É a mesma palavra que João está usando tanto para Consolador, nesses capítulos, quanto para apontar Jesus como o justo advogado. E isso por si já dá uma demonstração da ação tanto do Espírito quanto do Filho na salvação do homem. E obviamente que não estamos omitindo a participação do Pai, pois a missão é do Pai, o Filho executa e é executado nessa missão, e o Espírito Santo é quem aplica a salvação ao coração do pecador. Quando passamos pelo capítulo de número 15, fizemos isso no último domingo, vimos que aqui há 2 divisões naturais. A primeira delas, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Israel no Antigo Testamento era chamado de videira. Jesus agora vem e diz: eu sou a videira verdadeira. Como quem está dizendo, olha, a menção de Israel enquanto videira apenas está apontando para o Cristo. E agora o Cristo chegou. Agora, finalmente, a videira verdadeira está presente entre vós. E ele trata isso do verso 1 ao verso de número 17. Ele vai apontar então, até o verso 11. Ele vai apontar então ser ele a videira verdadeira, apontando que todo ramo que estando ligado nele der fruto, o Pai limpa para que produza mais ainda. Mas se alguém está ligado a ele e é infrutífero, o Pai retira e lança fora no fogo. Ainda no capítulo 15, vimos que do verso de número 12 até o final, Jesus está tratando agora de uma outra perspectiva sobre o mesmo tema. Ele está dizendo aos discípulos: vocês são meus amigos. E ninguém tem maior amigo do que este, de dar a sua vida em prol daqueles que são seus amigos. Ele estava se referindo a ele mesmo, que daria a vida pelos discípulos. Mas à frente Jesus vai dizer: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu mando. Então, lembrem os irmãos que o amor, ele não é uma pura menção. Eu amo você. Certamente que essa frase é a mais pronunciada de todo mundo. No entanto, é a frase mais negligenciada em todo o mundo. Porque o amor, ele é atitude. Nós demonstramos isso no último domingo pela manhã e à noite. A Escritura vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Observem, Deus fez algo. Deus amou
o mundo, toda a ordem criada, e ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba a ação divina em socorrer o pecador perdido. O próprio Jesus afirmou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida. Observe, dar a vida, atitude, ação, procedimento. Então o amor, ele é muito mais que uma mera pronúncia. O amor, ele é atitude, ele deve ser evidenciado, deve ser apresentado por meio das ações. Vimos isso também no capítulo 15. Até aqui, Jesus já mencionou da pessoa do Espírito Santo como Consolador, como disse há pouco no capítulo 14. Jesus já mencionou da perseguição ou da hostilidade do mundo com relação aos discípulos. Mas no capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 5, ele vai falar agora dessa hostilidade em termos práticos. Até então, no final do capítulo 15, ele tinha dito: olha, o mundo odeia vocês, o mundo me odiou. Ele odeia vocês porque vocês não são do mundo. E eles odeiam vocês porque eles não conhecem o Pai. Jesus vai dando as razões pelas quais leva o mundo a odiar os discípulos de Cristo. Então, se você é um discípulo de Cristo e o mundo não odeia você, é porque você não nasceu de novo. Você não conhece o Evangelho. Você acha que é salvo, mas você nunca nasceu de novo. Porque a ordem natural é que aqueles que são seguidores de Cristo, eles sejam rejeitados pelo mundo. Essa é a ordem natural, tá? Observem que a rejeição, ela é uma rejeição em razão do aspecto espiritual. Ninguém está falando que você é um mau cidadão ou uma má cidadã. Ninguém está falando que você é um péssimo trabalhador, um péssimo colega de trabalho. Mas a partir do momento que a cultura mundana onde você está inserido observa que você é um discípulo de Cristo, portanto, você tem um comportamento completamente diferente do deles, logo qual é a reação? A rejeição. A rejeição. Por isso, irmãos, que cabe uma aplicação aqui. A gente precisa investigar como anda a nossa relação com o mundo, não apenas na perspectiva de rejeitarmos o mundo, mas também de sermos rejeitados por ele. Por que é que hoje a igreja e muitos crentes, eles não sofrem essa rejeição? Primeiro, porque o secularismo tem invadido a igreja. Comportamentos mundanos têm invadido não apenas mente de pessoas que se dizem cristãs, mas também igrejas que se afirmam cristãs. Segundo, porque muitas pessoas, elas buscam ser aceitas pelo mundo lá fora. E aí, ao invés delas serem adequadas ao caráter de Cristo, elas se adequam ao caráter mundano. Então, nem elas rejeitam o mundo, nem elas são rejeitadas pelo mundo. Só que esse é um problema muito sério, porque essa é a ponta do iceberg. Está revelando que, na verdade, esse nunca nasceu de novo. Agora Jesus vai apontar então como é essa rejeição em termos práticos. Observem o verso de 1 a 5. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Olhem agora. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando estas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Perceba as palavras do Senhor Jesus. Ele agora está apontando de modo prático como o ódio do mundo vai se aplicar aos discípulos do Senhor Jesus. Acima ele mencionou, no final do capítulo 15, que
que o mundo odiaria os que são de Cristo. Agora ele vai dizer como isso se traduz em termos práticos. Vejam o capítulo 9 do livro de Atos, o que diz. Capítulo 9 de Atos, versos 1 e 2. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Esse Saulo aqui é o apóstolo Paulo, tá? Então o texto está dizendo que Saulo, antes de ser convertido, ele suspirava, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O que Lucas está registrando aqui é que Saulo, ele odiava aqueles que eram discípulos do Senhor Jesus e que pediu então ao rei que lhe desse cartas a fim de que ele fosse prendendo cada crente que ele encontrasse pelo caminho. Agora vocês vão observar lá no capítulo 26 que Saulo virou a vítima. Capítulo 26 do livro de Atos. Observem o que acontece aqui. Capítulo 26, verso 1. A seguir, Agripa dirigiu-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Observem que aqui eu estou mostrando dois textos. O capítulo 9 apresenta Saulo antes de ser convertido ao Evangelho. Ele era o perseguidor dos discípulos do Senhor. Mais à frente, ele foi convertido ao Evangelho. E ele que outrora era perseguidor, agora passou a ser réu. Ele que outrora representava a justiça segundo os seus conceitos, passou agora a ser injustiçado. Ou seja, ele precisa em autodefesa advogar sua causa diante do rei Agripa, pelo fato de ser ele agora um discípulo do Senhor Jesus. Então, irmãos, percebam que as palavras de Jesus, elas têm total conexão com o que acontece com o próprio Paulo. O fato de sofrer perseguição por parte do mundo, isso não deve ser visto como um pesar à vida do crente. Então, talvez em seu trabalho alguém calunie você, distrate, desacate, e essa pessoa faz todas essas coisas sem que você tenha feito nada contra ela. O que nos cabe é a pergunta: mas por que isso acontece? Ora, se ela faz porque a sua conduta é adversa do mundo, isso é uma bênção. Essa perseguição é uma bênção. Ela foi pré-anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, foi enfrentada pelos seus discípulos e ela se estende a nós, anos à frente, como discípulos do Senhor Jesus. Então, se alguém não gosta de você, porque as ideias dessa pessoa são mundanas e as suas cristãs, eu quero lhe dizer que isso é o reino de Deus. Claro, não estou resumindo o reino de Deus à perseguição. O que eu quero dizer é: seja muito bem-vindo ao reino de Deus. Porque o cristão, naturalmente, ele será perseguido em razão da sua fé. Isso é natural. Nós não seremos bem recebidos, muitas vezes, onde chegamos. E por quê? Porque de alguma forma carregamos conosco, não diria a presença, embora também o façamos por meio do Espírito, mas levamos conosco uma conduta que é cristã. Então, irmãos, a gente precisa ser advertido com relação a essa verdade. Se você é um cristão, que o mundo e as pessoas não criam oposição a você e a sua fé, tem algo de errado. E o erro não está no Evangelho, o erro está em você.
Talvez você seja uma pessoa na igreja e outra fora dela. Talvez na igreja você represente um crente, ou seja, no domingo você se vestiu para o pastor não lhe procurar no dia seguinte, veio para a igreja, sentou, ouviu o sermão, cantou, não ofertou, não dizimou, ou também o fez. Terminando aqui, você volta para sua casa, não vem para o culto da noite, e você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com o reino de Deus, você não tem compromisso com o evangelho. Então, nessas circunstâncias, observem que viver uma vida dupla não fará você ser perseguido por absolutamente ninguém. Porque se você é alguém dentro da igreja que veste uma capa de crente, mas fora da igreja você tira essa capa e é quem sempre você foi, porque sempre você foi, porque você nunca nasceu de novo, você não mudou de vida, então você não vai sofrer perseguição de ninguém. Compreenda, ninguém vai perseguir você. Muito pelo contrário, vão chegar para você e vão dizer: olha, você é evangélico, você é protestante, que legal, você é diferente de todos eles. Em outras palavras, essa pessoa está dizendo: você me aceita, você aceita o meu pecado, você aceita o pecado do mundo. Olha que crente diferente você aceita o pecado de todo mundo. Aliás, você até se envolve com o pecado do mundo, você participa das nossas festas, você participa dos nossos eventos, os quais certamente as igrejas sérias rejeitam. É isso que a pessoa está dizendo a você e você não percebe. Quando alguém tem a você como um crente bacana, legal, gente boa, alguém que é porreta, é porque ele vê em você a aceitação do comportamento mundano. É isso que você não entende, é isso que você não compreendeu. Vamos tomar como referência Jesus Cristo, que é a melhor pessoa para nós olharmos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O mundo daquela época aceitou Jesus Cristo? O mundo daquela época criou amizade com Jesus Cristo? Deixa eu inverter o polo. Jesus Cristo criou amizade com o mundo daquela época? Certa vez os fariseus chegaram para o Senhor Jesus e fizeram a seguinte pergunta: olha, os discípulos de João e dos fariseus, eles jejuam e oram, mas os seus discípulos não fazem. Perguntaram a Jesus. A resposta de Jesus foi: acaso vocês já viram alguém jejuar quando o noivo está presente? Foi a pergunta que Jesus fez. Aí ele prosseguiu: haverá o dia em que o noivo lhes será tirado, então eles vão jejuar. Jesus prossegue no seu discurso e diz: não se põe remendo novo em tecido velho, porque o remendo novo vai arrebentar o tecido velho. E não se coloca vinho novo em odre velho, porque o vinho novo vai arrebentar o odre velho e vai haver o desperdício do vinho novo. Mas se põe vinho novo em odre novo. Você sabe o que é que essa passagem está relatando? A proposta daqueles que interpelaram Jesus foi a seguinte: por que o Senhor não se adequa a nós? Por que os seus discípulos não se adequam ao nosso judaísmo? Por que eles não fazem como nós fazemos? Esse era o pedido deles. A resposta de Jesus foi: eu não vou me adequar a vocês. Eu não vou entrar na caixinha que vocês querem me impor. Observem, irmãos, nem o mundo aceitou Jesus, nem Jesus aceitou o mundo. Então a gente precisa parar um pouco, enquanto igreja, enquanto cristão individual, e investigar as nossas vidas acerca da aceitação da sociedade sobre nós.
Eu não estou dizendo que a gente deve sair daqui e desacatar as pessoas, desrespeitá-las por qualquer ordem que seja. Não é isso. Nós não estamos tratando de uma rejeição meramente social, mas uma rejeição espiritual. As pessoas não devem amar você por conta da sua fé. Elas não devem fazer isso. A sua fé deve ser rejeitada pelo mundo. Tiago perguntou, o irmão do Senhor Jesus Cristo: acaso vocês não sabem que quem tem amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus? Pergunta de Tiago, na sua epístola, Tiago, irmão do nosso Senhor. E o que é que nós queremos hoje, enquanto pessoas, e agora eu falo individualmente? Nós queremos conciliar a nossa vida mundana com a nossa vida no reino de Deus. Não existe conciliação, meu irmão. Não tem como você ser mundano e ser cristão, porque o cristão, ele é o inverso do mundanismo. A fé cristã, ela é inversa ao mundo, ela se opõe ao mundo. A filosofia mundana, ela se opõe ferozmente ao comportamento mundano. Aí você vai me perguntar: pastor, e quando eu tento conciliar minha vida mundana com a igreja, o que é que eu estou fazendo? Você está sendo um crente nominal. O que é um crente nominal? É aquele que diz assim, alguém lhe pergunta: qual o seu crédulo religioso? Ele responde: eu sou evangélico, eu sou protestante. Mas é nominalmente, ou seja, ele se identifica dessa forma, mas a sua fé não evidencia. Não se vê nele ou nela novidade de vida. Alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Não se vê. E por que não se vê? A resposta é simples: porque não conhece a graça de Deus, porque não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E se de repente essa é a sua situação, você que me ouve, eu quero lhe advertir: creia no Senhor Jesus Cristo e se arrependa de todos os seus pecados. Compreenda que sem a graça de Cristo, você será condenado ao inferno de perdição. Porque se você se encontra no rol de membros da igreja, e você acha que estar no rol de membros dessa igreja é a garantia da sua salvação, você está enganado. Há muitas pessoas que frequentam igrejas e que elas serão condenadas ao inferno. Por quê? Porque elas não nasceram de novo. Elas não se arrependem dos seus pecados, da sua conduta. Elas vestem capa de crente para entrar aos portões da igreja, mas elas deixam a capa do lado de cá e voltam ao mundanismo. Irmãos, ninguém será salvo por ter o nome no rol de membros de uma igreja. A própria igreja, ela tem joio e trigo, e são coisas semelhantes. Visualmente se parece o joio com o trigo. No entanto, disse o Senhor Jesus, que nos últimos dias os anjos do Senhor fariam essa separação daqueles que de fato nasceram de novo, portanto são salvos, que daqueles que, ainda que fazendo parte, eles nunca conheceram a graça de Deus, eles sempre estiveram num estado de condenação e agora definitivamente eles vão provar o castigo pelos seus pecados. Observem como Jesus trata essa situação. Irmãos, muitas vezes a sensação que tenho é que nós estamos brincando de ser crentes. Nós estamos brincando de ser crentes. Não há arrependimento, não há mudança de vida, não há o desejo por uma vida pura, por uma vida santa, por uma vida reta. Se faz chacotas e ironias das coisas relacionadas à igreja, se omite, silencia.
e nós pensamos que diante de Deus, tudo isso está sendo aceito. Eu vou repetir o que eu tenho dito, irmãos, o maior traidor seu é o seu coração, são os seus pensamentos. Às vezes a gente está pensando que está fazendo a ação mais correta e adequada possível. E enquanto nós insistimos nos nossos pensamentos, Satanás e os seus anjos nos aplaudem. Salomão disse: cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa vai dirigir a sua vida. E a gente acha que os nossos pensamentos são as últimas Coca-Colas do deserto, as últimas bolachas do biscoito. A gente pensa ter razão em tudo aquilo que pensamos, inclusive quando pecaminosamente nos opomos à vontade de Deus. É muito complicado, irmãos, essa ideia. A última bolacha do pacote. Eu sempre digo a última bolacha do biscoito. Você pensa ser a última bolacha do pacote e a última Coca-Cola do deserto. São seus pensamentos que lhe governam. Não adianta o pastor lhe procurar. Não adianta a igreja requerer de você responsabilidade. Não adianta nada disso. É você quem se dirige, marchando a passos largos para a perdição e julgando ter toda a razão. Deixa eu deixar claro uma coisa, irmãos, aqui na nossa igreja, para a nossa igreja. Você sabe quem tem razão nessa igreja? Olha aqui, a razão dessa igreja é isso aqui, ó. A razão dessa igreja está aqui. O pensamento dessa igreja é esse livro. É esse livro que nós nos submetemos. É ele que norteia a nossa vida. É ele que é a nossa única regra de fé e prática. Segundo, Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, versos de 5 em diante. Parte B do verso 4, ele diz assim: eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Jesus está se referindo à perseguição que ele acabou de mencionar. Verso 7: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Jesus aqui começa a introduzir, ou melhor dizendo, retomar aquilo que ele havia falado acerca do Espírito Santo. Ele então notifica aos discípulos que ele está indo para junto do Pai, que os discípulos não questionou sobre isso, para onde ele iria, mas que era necessária a sua ida, porque se ele não fosse, o Espírito não viria. Lembrando aos irmãos que quando falamos da presença do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, nós estamos nos referindo à descida que dá à igreja a capacidade de desenvolver o seu ministério missionário, para que ninguém se confunda, porque ninguém crê em Jesus Cristo se o Espírito Santo não convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ah, pastor, então o Espírito Santo desceu 2 vezes? Não é essa a discussão. A questão é, todos os que creram porque o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas esses mesmos receberam agora a capacidade do Espírito Santo, dada por ele, para exercer seus respectivos ministérios,
Atos capítulo 2. Observe o que Jesus vai falar no verso 8. Quando ele vier, Jesus aqui está se referindo ao Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta é, o que Jesus quer dizer com isso? Os 3 versículos seguintes vão responder. Primeiro, verso de número 9, do pecado, porque não creem em mim. Pronto. Qual o pecado que o Espírito Santo vai convencer o homem? É necessariamente os seus próprios pecados, os pecados do homem, mas é o pecado da incredulidade. É isso que Jesus está dizendo. Os irmãos já devem ter ouvido que todo pecado ofende a vontade de Deus. Todo pecado é uma transgressão à lei de Deus. Mas existem pecados que deixam Deus mais irado. Um exemplo disso, como eu costumo dizer, é a idolatria. Mas um outro exemplo é a incredulidade. A incredulidade é um pecado que aguça mais a ira de Deus. Então deixa eu lhe explicar o que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo assim: o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Primeiramente do pecado. Em que sentido? Porque não creram em mim. Jesus está dizendo, a incredulidade deles será revertida em credulidade por meio da ação do Espírito Santo. A incredulidade é a rejeição do Evangelho. É quando alguém ouve o Evangelho, mas o rejeita. É essa incredulidade que o Espírito Santo, a vida dos eleitos de Deus, vai convencê-los. Então, outrora eles rejeitavam, agora eles passaram a aceitar, eles passaram a crer. Não é aceitar Jesus, mas a crer nesse Evangelho. Pastor, dê um exemplo para ilustrar. Paulo, ou melhor dizendo, Saulo, no capítulo 9 de Atos, ele rejeitava. No capítulo 26, ele aceitava. É a mesma coisa que acontece conosco. Observem que houve um tempo em que nós ouvíamos o Evangelho, mas o rejeitávamos. Aí você vai dizer, pastor, mas eu nunca disse que não queria o Evangelho. Todo aquele que não é crente, ele é ímpio, ele rejeita o Evangelho. A rejeição do Evangelho não é dizer, eu não quero o Evangelho. A rejeição do Evangelho é não crer naquilo que o Evangelho anuncia. É não ter a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é rejeitar o Evangelho. O que Jesus está dizendo é, o Espírito Santo convencerá do pecado da rejeição do Evangelho. E como é que ele diz isso? No verso 9 ele diz, porque não creram em mim. Em outras palavras, me rejeitaram. Eu que sou a palavra escrita, eu que sou a palavra encarnada, eu fui rejeitado. Segundo, do juízo, verso de número 10. Da justiça, verso de número 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais. Que justiça é essa que Jesus está se referindo? A justiça de Cristo. Vejam só, qual é a justiça do mundo para a salvação? Pare um pouco e pense. Como é que um mundano pensa que é salvo? Ele pensa ser salvo com base nas suas obras. Tanto é que você vai evangelizar alguém, a pessoa diz, e se você disser a essa pessoa assim, olha, Deus está irado contra você, por conta dos seus pecados, o que é que essa pessoa vai responder? Ela vai dizer assim, mas veja só, que mal eu fiz a Deus? Ela vai dizer, não, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não adulterei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, pelo contrário, eu dou esmolas aos necessitados, eu sempre socorro as pessoas que me buscam, eu sempre sirvo de amparo. Observem uma coisa, para o mundo, a justiça para a salvação, qual é? As suas obras. Então é a ideia de, eu não faço mal e eu faço bem. Só que Efésios capítulo 2 vai dizer que o homem é salvo pela graça de Deus, e não por obras. E ele dá razão.
para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu tenho parte no teu reino, porque eu não fiz isso, não fiz aquilo outro, e pratiquei o bem. Ninguém pode fazer isso diante de Deus. Ninguém pode se gloriar das suas obras. Então, o que é que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo que o Espírito Santo convencerá os eleitos de Deus da justiça de Cristo. Em outras palavras, porque é que eu e você cremos que somos salvos? Por conta da justiça dele. Nós olhamos para Cristo e percebemos que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, que ele cumpriu perfeita e cabalmente a vontade de Deus, a lei de Deus em nosso lugar. Nós sabemos que ele morreu assumindo a pena pelos nossos pecados. Então observe, você que é crente, a justiça que permeia o seu coração e a sua mente não é a justiça do mundo, mas é a justiça de Cristo. Se alguém perguntar a um crente verdadeiro: por que você é salvo? A sua resposta deve ser: pela graça de Deus e pela justiça de Cristo. Mas se alguém perguntar a um mundano: por que você acha que você merece ser salvo? Ele vai responder: porque eu não faço mal a ninguém, eu faço bem às pessoas. Observem, a justiça do mundo está nas suas obras, a justiça dos eleitos de Deus está nos méritos, está em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai convencer os eleitos de Deus que a justiça não é deles, é de Cristo. Verso de número 10: da justiça, porque vou para o Pai. Ora, por que Jesus ia para o Pai? Porque ele seria morto, ele iria ressurgir dentre os mortos, e a morte era em razão dos nossos pecados. Mas ele prossegue no verso 10 e diz: e não me verão mais. E do juízo, pastor? Porque o Espírito Santo convencerá os eleitos de Deus do juízo. Verso de número 11: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí alguém dirá: bom, se o príncipe desse mundo é o diabo e ele está julgado, então a condenação é dele. A condenação é dele e de todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. Para quem é o lago de fogo e enxofre? Você já leu o Apocalipse? Quem será lançado no lago de fogo e enxofre, segundo o Apocalipse? Satanás, seus anjos e todos aqueles que não creram no Filho de Deus. Ou seja, todos os incrédulos que rejeitaram o Evangelho. O lago de fogo e enxofre, ele vem após a ressurreição. A ressurreição dos mortos, me refiro. Em outras palavras, no dia final, quando Jesus vier julgar o mundo, ele separará aqueles que são dele, mas aqueles que o rejeitaram, agora ressurretos, com a alma no corpo, serão lançados, juntamente com Satanás e os seus anjos, no lago de fogo e enxofre, e de lá jamais sairão. Vejam o que o Espírito Santo fez na minha e na sua vida. Eu vou concluir por aqui, irmãos. À tarde eu prossigo o texto. Vejam o que o Espírito Santo fez na minha e na sua vida. Primeiro, eu e você rejeitávamos o Evangelho, mas ele nos convenceu do nosso pecado. Houve um dia que todo crente parou e pensou assim: meu Deus, de fato eu sou um homem pecador e digno da ira de Deus. De fato, eu reconheço que sou pecador. Mas o Espírito Santo também, ele nos convenceu da justiça. E essa justiça não a nossa, porque não possuímos. Porque é insuficiente, é inapta. Você pode ser o melhor cidadão do mundo, você pode ser o melhor pai da terra, você pode ser o melhor marido, a melhor esposa, você pode ser o melhor tudo. Você continua indigno de salvação. O Espírito Santo então nos convenceu da justiça de Cristo. Ou seja, foi por Ele,
não por mim. Foi Ele, não eu. Seus méritos, não os meus. Para a sua glória, não para mim, não para a minha. Tudo nele, a graça, a misericórdia, a paz com Deus, a redenção, a ressurreição, a vida eterna, a eternidade para sempre, vislumbrando Cristo face a face. Tudo dele, a justiça dele. O Espírito Santo nos convenceu. Não somos nós que olhamos e pensamos, sou eu que mereço. Nós olhamos para Cristo, porque já fomos convencidos que não merecemos salvação por conta dos nossos pecados. E por fim, irmãos, o Espírito Santo nos convenceu que o juízo virá. O juízo virá. É inevitável. Deus julgará o mundo. Deus julgará o mundo. E cada um será julgado segundo as suas obras. E as obras dos homens são condenatórias. Se Deus me julgasse pelas minhas obras, eu seria condenado eternamente ao inferno. Ah, o pastor está em pecado. Não. Minha consciência está pacificada com Deus da minha salvação. Se Deus julgasse você pelas suas obras, você iria eternamente para o inferno. Todo aquele que rejeitou o Evangelho, ele será julgado pelas suas obras. Pastor, e aqueles que creram? Aqueles que creram, a pena deles já foi paga em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém. De pé, vamos orar e encerrar. Deus amado, gratos pela Tua palavra que nos exorta e alimenta o nosso coração e nos chama ao arrependimento. Gratos pelo Teu Espírito, Senhor, que nos convenceu do pecado, da incredulidade, da justiça de Cristo e do juízo vindouro. Gratos por Cristo, o nosso Redentor, e gratos pelo Pai, que nos salvou mediante a sua missão, o seu Filho e o seu Espírito. Louvamos o Teu nome e rogamos que aplique essas verdades santas ao nosso coração, para que sejamos de fato convertidos do nosso mau caminho e olhemos para Cristo e vivamos em novidade de vida como consequência na vida de pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, foram convertidas ao Evangelho e não convencidas pela sua consciência traidora. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Livra-nos de todos os males e guia-nos pela vereda da justiça em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.